Isso nunca aconteceu antes. A era do ar começa. F-16 e Tomahawk já estão voando para a Ucrânia. As válvulas do inimigo estão bloqueadas. Isso é uma bagunça. Fratura explosiva. Um choque para Moscou. Jogo de aviação com novas regras. Trump está trazendo artilharia pesada. A Europa está reagindo. A paciência acabou. Armas que gelam o sangue do inimigo. Para onde tudo isso está indo e o que vai acontecer depois? Não perca tudo isso a seguir. Olá! Este é o Ucrânia Hoje. Com você, Solomia Dolik, e estas são as últimas notícias. Os F-16 estão voando para a Ucrânia. E isso já não é só uma promessa, mas uma confirmação do mais alto nível. A Bélgica confirmou: todos os caças prometidos são nossos, e isso será um avanço explosivo nos céus. Quando os aviões chegam, isso não significa que eles vão imediatamente para a Ucrânia. Mas todos os F-16 que prometemos, todos eles estarão no seu país. Não há nenhuma dúvida sobre isso. 2026 pode ser o ano em que os pilotos ucranianos vão tomar os céus em falcões de ferro. Estes não são apenas aviões, são armas de dissuasão, símbolo de força e um sinal para o inimigo. Nossa vantagem está em ação. 20 bilhões de dólares e Tomahawks contra Putin. Donald Trump está preparando um golpe que o Kremlin definitivamente não esperava. E todas essas armas são para a Ucrânia. Apoiamos a ideia de implementar, chame como quiser, uma tarifa sobre o petróleo russo para a China ou uma tarifa da vitória da Ucrânia sobre a China. Mas nossos aliados ucranianos e europeus precisam estar prontos para se juntar. Trump está acionando a artilharia pesada. 500% de tarifa sobre as importações da China, para que os Tomahawks voem. Os Estados Unidos querem atingir Putin através da China, do petróleo, da economia. E atingir com força. Então, dinheiro tem, mísseis podem ter. Mas onde atacar para realmente quebrar o jogo do Kremlin? Quem responde é um especialista militar. E a resposta não está onde estamos acostumados a pensar. Ele destacou: se a Ucrânia receber Tomahawks, eles devem ser usados imediatamente contra a indústria de petróleo e gás da Rússia, especialmente contra as refinarias. Tudo porque os mísseis podem causar danos muito mais poderosos ao inimigo do que os drones. Por isso, mesmo algumas dezenas de Tomahawks, se usados corretamente para atacar instalações de petróleo e gás da Rússia, podem, a longo prazo, influenciar positivamente a linha de frente. Mas isso pode acontecer não antes de alguns meses. Já o impacto na economia, os russos vão sentir no dia seguinte. Segundo o especialista militar, basta um único veículo, e uma noite pode abalar o coração econômico do inimigo. Isso, de uma só vez, paralisaria toda a indústria de petróleo e gás russa na parte europeia da Rússia. Seria um golpe sério na economia, especialmente no setor civil. No exército, isso não teria um impacto imediato. Os Tomahawks não são apenas mais um míssil, eles têm um alcance de mais de 1.600 quilômetros. Se os Estados Unidos os fornecerem à Ucrânia, a retaguarda russa se tornará alvo pela primeira vez. E o Pentágono já sabe como fazer isso. A Ucrânia vai precisar de uma plataforma de lançamento do exército dos Estados Unidos chamada Typhoon para lançar os mísseis Tomahawk, o que, segundo autoridades militares, aproximará os Estados Unidos de um confronto direto com a Rússia. Os Estados Unidos estão prestes a tomar uma decisão que muda as regras do jogo no campo de batalha. O presidente do Centro de Análise Saratoga Foundation, Glenn Howard, está convencido de que fornecer Tomahawks à Ucrânia pode ser um golpe mortal para as instalações de refino de petróleo da Rússia. Se os Estados Unidos fornecerem Tomahawks à Ucrânia, isso aumentará drasticamente a pressão sobre a Alemanha, que até agora se recusa a entregar os Taurus, apesar da pressão crescente. Esse passo mudará radicalmente o equilíbrio estratégico, especialmente em relação à ponte da Crimeia. Mas enquanto os parceiros trabalham no fornecimento, a Ucrânia não está esperando. Estamos fortalecendo o nosso próprio potencial. O Longo Netuno já é reconhecido entre os melhores da sua categoria, e essa é a nossa força conjunta com os aliados. Nossos mísseis Longo Netuno são atualmente reconhecidos em sua categoria. Na Europa, não se fabricam mísseis desse nível e dessa categoria. Esse míssil é considerado o melhor, pelo menos entre os que são produzidos na Europa. Não importa o que aconteça.
Além do longo Netuno, estamos aumentando ainda mais a produção de Netunos e Flamingos. Isso não é apenas uma construção, é o fortalecimento da capacidade geral da Ucrânia. Segundo o analista militar, o míssil ucraniano Flamingo pode carregar uma grande quantidade de explosivos e voa a longas distâncias. Por isso, diz o especialista, é um bom míssil. Se conseguirmos ampliar pelo menos a produção de 2 tipos de mísseis, o Longo Netuno e o Flamingo, então os mísseis do tipo Tomahawk já não serão tão necessários para nós. Ficou claro que a ajuda e a transferência de algo às vezes acontecem quando já nem precisamos tanto assim. Talvez isso até seja para melhor. Assim, nosso próprio setor de produção é estimulado. A Rússia está atordoada. Os Estados Unidos mudam drasticamente o tom. Trump prepara um golpe devastador. Tomahawks para a Ucrânia e novas sanções já estão no horizonte. O mundo prendeu a respiração. Mas isso ainda não é tudo. O Kremlin enfrenta uma nova onda de pressão econômica. Sanções em grande escala já estão em fase de aprovação. Choque e pânico entre a elite russa. Os canais financeiros e energéticos do inimigo estão sendo fechados. Os processos globais estão entrando em sua fase culminante. O que vem a seguir? Como a Rússia vai reagir e o que a Ucrânia vai receber? Não perca tudo isso a seguir. Os Estados Unidos da América estão se preparando para a guerra. Uma verdade simples, mas profunda. Para termos certeza da paz, precisamos nos preparar para a guerra. A partir de agora, a única missão do renovado Ministério da Guerra é travar batalhas, se preparar para a guerra e para a vitória de forma incansável e sem concessões. Não porque queremos a guerra. Nós buscamos a paz para nossos cidadãos. Parece que, do outro lado do oceano, finalmente decidiram de que lado está a verdade. Os Estados Unidos continuam fornecendo armas e recursos para a Ucrânia. O Senado aprovou o orçamento de defesa para o ano fiscal de 2026, no qual foram destinados 500 milhões de dólares em ajuda a Kiev. Segundo a CNN, o documento foi apoiado por 77 senadores, enquanto apenas 20 foram contra. De fato, os Estados Unidos podem passar para um novo nível qualitativo de influência no processo de alcançar a paz. Atualmente, os Estados Unidos realmente têm as maiores possibilidades. Isso se refere tanto à pressão econômica ao passar para a segunda fase, quanto à ajuda militar à Ucrânia. E isso também está dentro das capacidades dos Estados Unidos. Não me refiro apenas à venda, mas também à retirada das restrições ao uso de determinados armamentos que, segundo as informações, já estão a caminho da Ucrânia. Além disso, Donald Trump declarou que a questão do fornecimento de mísseis de cruzeiro Tomahawk para a Ucrânia está praticamente resolvida. Posso dizer o seguinte: é evidente que armas com ogivas maiores e maior alcance podem mudar os cálculos de Putin. Mas um efeito semelhante pode ser alcançado com um trabalho mais ativo na interceptação da frota fantasma. Além disso, todo o atual pacote de solicitações da Ucrânia, que agora está sendo implementado muito rapidamente, é mais uma prova da determinação da OTAN, dos nossos aliados e dos Estados Unidos. Não se trata apenas de meios de defesa antiaérea para proteger os ucranianos, mas também de armamentos muito sérios que os ucranianos poderão usar diretamente no campo de batalha. Junto com isso, os Estados Unidos estão fortalecendo as posições da OTAN. O chefe da Casa Branca declarou que, em caso de ataque da Federação Russa, a América está pronta para defender, em particular, a Finlândia, a Polônia e os países bálticos. Eu acho que o Trump se convenceu de que, numa guerra longa e prolongada no tempo, quem vai perder são as alianças ocidentais, enquanto as alianças e líderes anti-ocidentais, que já estão demonstrando suas ambições, vão ganhar peso. Por enquanto, eles só demonstram essas ambições, mas para que isso não se torne realidade, o Ocidente realmente precisa mostrar eficácia e disposição, de fato, para devolver o sistema a certas regras globais. E parece que a administração Trump não está agindo sozinha. Uma nova pesquisa da Universidade de Harvard mostra que a grande maioria dos americanos apoia uma política mais rígida de Washington em relação à Rússia. Entre democratas e republicanos, a maioria apoia o fornecimento de armas à Ucrânia e novas sanções contra Moscou. 72% e 73%, respectivamente. Ainda mais pessoas apoiam sanções econômicas adicionais, 71% dos democratas e 86% dos republicanos.
Além disso, 76% dos democratas e 86% dos republicanos acreditam que a Europa deve parar de comprar petróleo do agressor e, em vez disso, adquiri-lo dos Estados Unidos. E os países que continuam a negociar com Moscou devem enfrentar tarifas adicionais. É o que pensam 55% dos democratas e 66% dos republicanos. Considerando que a pesquisa foi realizada por uma organização tão séria e respeitada, isso pode ser considerado com um alto nível de confiança. E isso, vou te dizer, é uma tendência positiva, porque, há pouco tempo, vimos uma dinâmica completamente oposta, quando o número de pessoas que apoiavam a ajuda, especialmente a militar, à Ucrânia estava diminuindo. Agora estamos vendo uma tendência diferente. Isso é importante, sem dúvida. Isso deve ser levado em conta. Bem, pelo menos o Trump e sua administração deveriam considerar isso. Trump, como sabemos, presta muita atenção ao humor da sociedade. E o fato de que essas tendências antecipadas e agora a maioria apoia a Ucrânia nesta pesquisa, do lado dos republicanos, certamente deve influenciar sua postura. Os tempos estão mudando, e os Estados Unidos deixam claro que o regime do Kremlin não ficará impune. O apoio à Ucrânia, o fortalecimento da OTAN e a disposição de defender os aliados, tudo isso é um sinal de que os Estados Unidos estão seriamente comprometidos em conter a escalada, mostrando à Rússia que quaisquer novos passos agressivos e a recusa em avançar rumo à paz levarão a consequências devastadoras. E é justamente neste momento que chega um novo e poderoso sinal dos parceiros. Um passo decisivo que puxa outros aliados junto. A Europa perdeu a paciência e não se contém mais. Armas que fazem o sangue do inimigo gelar já estão a caminho. Esse nível de apoio muda todo o cenário. E tudo isso, agora mesmo, na nossa reportagem. Os parceiros da Ucrânia na Europa continuam fornecendo ajuda à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Vemos que esta é uma agressão criminosa em sua totalidade. É absolutamente necessário que a Rússia responda por seus crimes, e para isso deve ser criado um tribunal especial. Essa agressão criminosa precisa parar. Os assassinatos têm que cessar o mais rápido possível. Ou seja, é preciso continuar pressionando a Rússia para que possamos impor mais sanções e fazer tudo o que for possível para que a Ucrânia possa lutar e se defender desses ataques por terra e pelo ar. Novos passos na parceria de defesa com a Ucrânia. A Holanda vai contribuir com 55 milhões de euros para o Banco Mundial em apoio à Ucrânia. Estamos fazendo tudo o que podemos para apoiar a Ucrânia. E nós fazemos isso não só com palavras, mas também com nossas ações. Portanto, nós fornecemos 55 milhões ao Banco Mundial, 55 milhões de euros ao Banco Mundial para apoiar a ajuda humanitária, reformas, recuperação, reconstrução, para que o seu país possa ressurgir renovado. Nossa luta é nossa luta. Os Países Baixos e a Ucrânia continuarão a cooperar em projetos conjuntos de defesa. O foco está na produção conjunta de equipamentos ucranianos nos Países Baixos. Os Países Baixos e a Ucrânia concordaram em trabalhar juntos na produção de drones, que poderão ser implantados aqui. E, sem dúvida, nós, continuamos apoiando com equipamentos militares, munições A, F-16 e outros sistemas de armas. Os Países Baixos foram um dos primeiros países a concordar em transferir seus caças F-16 para a Ucrânia. Os primeiros aviões foram entregues à Ucrânia em 2024. Washington está agora considerando a transferência de mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Além dos Estados Unidos, esses mísseis não estão apenas no Reino Unido e na Austrália, mas também nos Países Baixos. O Kremlin ficou visivelmente tenso. O veículo de propaganda Izvestia chegou a enviar uma carta à representação diplomática dos Países Baixos em Moscou perguntando sobre a possibilidade de transferência dos mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Em uma carta recente ao parlamento, o governo declarou que, levando em conta as contínuas e altas necessidades da Ucrânia de um lado e as insistentes
os interesses de segurança da Europa e dos Países Baixos do outro, o Gabinete de Ministros decidiu alocar financiamento adicional. Independentemente de o governo dos Países Baixos divulgar ou não informações sobre as cargas fornecidas, o Ministério da Defesa segue o princípio da segurança operacional, bem como os interesses de terceiros envolvidos nas entregas. Como escreve um canal russo no Telegram, 2 majores da Marinha dos Estados Unidos receberam a aprovação do Departamento de Estado para a compra de cerca de 200 mísseis de cruzeiro Tomahawk de base terrestre, em diferentes variantes, para os Países Baixos no âmbito do programa FMS em vendas militares ao exterior. O valor total do programa é estimado em 2,19 bilhões de dólares. A transferência dos próprios mísseis para os Países Baixos está relacionada com as novas regras, segundo as quais a Europa compra armamentos dos Estados Unidos para a Ucrânia, lembram os 2 majores. Resta a pergunta: quando esperar o primeiro uso? Bem, por enquanto foi dito abertamente que o Ministério da Defesa dos Países Baixos fechou um acordo com a empresa estoniana Miltron Robotics, o fabricante de baterias Antolip Tecan para a produção conjunta de equipamentos de defesa. A empresa fornecerá à Ucrânia mais de 150 veículos terrestres não tripulados. Para nós, é uma honra liderar este projeto em parceria com a Holanda e a VDL. A plataforma SAMIS já demonstrou seu valor em condições de combate, e acreditamos que essa contribuição vai fortalecer significativamente a capacidade de defesa da Ucrânia. A cooperação tem um caráter estrutural e está planejada para durar pelo menos 10 anos. Nos próximos meses, está previsto o lançamento de novas linhas de produção. Além disso, a empresa Miltron Robotics realizará um treinamento completo para operadores ucranianos, a fim de garantir o desdobramento e a manutenção eficazes em condições de campo. Os novos equipamentos vão complementar as 15 máquinas MIS que já estão em operação na Ucrânia e vêm comprovando sua eficácia no campo de batalha desde 2022. Esse veículo é capaz de transportar de 700 a 750 quilos de carga útil. Isso significa que ele pode transportar não só feridos, não só ser usado para logística, como levar munição, por exemplo, para a linha de frente, mas também pode ser utilizado como chassi para armamentos, já que é possível instalar qualquer coisa nele: metralhadoras, canhões automáticos. SMIS é uma plataforma de transporte não tripulada, projetada para apoiar as Forças Armadas, logística, reconhecimento e apoio de combate. Atualmente, o sistema faz parte de programas de robótica e está em operação em 19 países e em 8 membros da OTAN. A Holanda é um dos defensores mais comprometidos da vida. Um país que realmente ajuda a nossa defesa, nossa resiliência e, o que também é importante, nosso trabalho em prol da justiça. Além disso, a Holanda destinou 300 milhões de euros para a reconstrução e fortalecimento da Ucrânia durante os anos de 2025 e 2026. Dessa quantia, 52 milhões de euros serão destinados à infraestrutura energética e ao abastecimento de água. Desde o ano de 2022, o país destinou 26 bilhões de euros à Ucrânia, dos quais 13,6 bilhões foram direcionados para apoio militar. A Holanda e os aliados continuam apoiando a Ucrânia na luta pela liberdade e segurança. E como você avalia essas ações do aliado? Escreva sua opinião nos comentários. Deixe seu like no vídeo e acompanhe as principais notícias comigo. Vem mais por aí. Nos vemos na próxima matéria.